Nosso Direito de Literatura está de volta para debater o tema direito de greve. No livro Germinal, de Émile Zola, trabalhadores de uma mina de carvão são submetidos a inúmeras provações, como a fome, enquanto realizam uma greve. Esse livro é uma coisa duríssima, né? Todos deviam ler. Isso ele nos ilumina, né, também na discussão, aí já mais estrito senso, da questão do direito de greve e da luta do século XIX, né, que foi muito forte isso. O professor Bolzan e eu, nós trabalhamos isso no livro de Ciência Política, naquela luta do 8 por 8 por 8, né? Enfim, eu acho que nesse caso específico, assim, a questão da greve ligada ao mundo do trabalho, né, o século XIX é fundamental, né? Se pegar todos os historiadores ingleses do século XIX, eles vão relatar exatamente a disputa que havia, né, entre os trabalhadores, né, os operários, em torno, né, das relações de trabalho, ou seja, e a questão dos 3 8 que se chamava, né, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de sono, com talvez o primeiro momento de impacto. Eles trabalhavam quantas horas? Aí vinha desde 15, 16, 17 horas, até 18 horas, seja, sem folga no sábado nem no domingo. O surgimento da fábrica é uma coisa interessante, né? Porque a fábrica instaura um outro modo de vida, né? Ou seja, tanto no processo de urbanização, quanto nesse processo de construção do próprio trabalhador, do operário. O operário só existe na fábrica, ou com a fábrica, né? Antes ele não existia. E aí vem, ou seja, no contexto daquele liberalismo do século XIX, XVIII, que era a questão da liberdade contratual, ou seja, o trabalhador se opõe a isso quando começa a se dar conta que os movimentos operários do século XIX são muito importantes nesse processo, até nós chegarmos aí a um momento em que a questão dos direitos sociais passam a ser reconhecidos no âmbito, né, das constituições, sobretudo já no século XX, mas de legislações que vão regular as relações de trabalho, com uma novidade, né? Mas isso vem exatamente dessa disputa muito forte, né, entre, né, o trabalho e o capital, né, depois todo o debate do marxismo, das teorias socialistas e tal. Mas esse aspecto é fundamental. E você falava no início, com relação ao texto do Mário, essa questão do trabalho como, né, a questão da oposição entre o trabalho e o lazer, ou o trabalho e o ócio, né? Há um livro interessante do genro do Marx, chama O Direito à Preguiça, do Paul Lafargue, né? Que é exatamente para desenvolver essa questão de que o ócio, a preguiça, não é uma questão do não fazer nada, aleatório. O seu ócio é exatamente uma possibilidade construtiva, criativa, é um espaço de criação, né? Só vamos cuidar com isso, não dar sugestão, porque senão alguém do direito inventa o princípio da preguiça. Porque já inventaram tudo que é princípio, né? Por que não o princípio da preguiça, afinal de contas, né? Sempre. Mas eu creio que nós estamos falando sobre uma coisa que vem de muito longe, que a gente pode chamar o surgimento do renunciante. Porque, por exemplo, um grevista, para ele assumir a posição de oposição, né, para ele se opor, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Ele tem que se expor. Ele tem que se expor a uma ação em que ele pode perder tudo, né? Se é uma greve forte, né? E assim, aquele que se opõe, ele põe a cara a apanhar, né? Ele se expõe. Quer dizer, ele tem que correr o risco, né? Isso que é interessante, que a análise que Hegel faz do poder, da força do negativo, da negação, né? Que vai inspirar Marx, né? Vamos dizer assim, toda a revolução é a operação do negativo, da negação, né? E ela vai se configurar modernamente em função das transformações do trabalho no que se chama greve. Mas isso vem de muito longe, né? Talvez o mais antigo que se tem a registro é Siddhartha Gautama, que era um príncipe, que larga tudo. Ele renuncia, isso é uma forma de oposição a tudo aquilo que esperavam dele, que já estava dado, ele renuncia e vai fazer outra coisa. É. Mas eu queria perguntar para vocês uma coisa em cima disso que o Mário está dizendo. Falava esses dias com um amigo nosso,
meu e do Zé, de Portugal, e ele dizia que, de certo modo, no Brasil, isso que o Mário está dizendo, nós deturpamos um pouco, porque no serviço público brasileiro, você faz meses de greve e depois recebe os dias parados. Aí disse esse nosso amigo que é comunista, ele disse assim, desmoralizaram o Marx no Brasil até nisso. Sim, porque você não perde nada. Não perde nada. O povo paga para você parar, para você reivindicar. Pensa nisso, não tem um pouco da oposição e negação, aí ela fragiliza um pouco. Mas eu acho que talvez... Estou sendo reacionário ou isso talvez ou não? Não sei se uma questão interessante, talvez seja o processo de civilização da greve, no sentido de regulação da greve, que deixa de ser um espaço de luta política separada do mundo do direito, de certo modo, leva um pouco a isso, ou seja, com esse processo de reconhecimento normativo pelo direito, de regulação da greve, etc., ou seja, você acaba transformando esse espaço de disputa, por exemplo, os primeiros trabalhadores que fizeram greve, a ideia do 8 de março, do que é o Dia Internacional da Mulher, que foram queimadas dentro da fábrica porque fecharam, ou seja, essa disputa, né, desaparece um pouco, né? Ou pelo menos se neutraliza. Né? E aí você, ao mesmo tempo, regula, né? Estabelece, por reconhecimento, foi uma disputa também esse processo, ou seja, a velha questão sobre os direitos sociais, se eles são uma conquista ou se são uma concessão, mas o fato de se estabelecer nesse ambiente de disputa entre a classe trabalhadora, os operários, né, e o capital. Ou seja, e isso veio exatamente nesse contexto. E ao mesmo tempo você vai regulando isso, né, criando condições para o exercício da greve e talvez, por outro lado, você acaba, entre aspas, assim, sim, fragilizando a ideia dessa oposição. Veja só, se você tem estabilidade, se você não corre o risco de perder seu emprego, e você faz uma luta com a greve, fica meses parado, e você não perde nem os dias parado, e para você reivindicar, por que o resto da população, não há um contrassenso do resto da população que também é operário, mas que não tem estabilidade, quando faz greve, até perde os seus dias normalmente, ou até corre vários riscos, porque renuncia a algumas coisas. Nesse sentido da resistência de que fala o Mário, há uma desigualdade, porque todo sustenta o Estado acaba se fazendo com que você tenha condições de reivindicar mais e os outros, por exemplo, médicos do INSS ficam meses parados. As pessoas ficam sem atendimento, etc., e mesmo assim você não perde os seus dias parados e os outros transferem seus recursos, etc., para fazer... Ou seja, que elas funcionam diferente no setor público e no setor privado. É isso que eu quero dizer, não há uma igualdade, embora a lei diga que todos são iguais perante a lei, mas não é verdade, nem perante a Constituição. É isso, Henriette, que eu queria dizer. Me ajudou. Pensar nas origens, né, da greve, nas origens históricas da greve, e aí nós podemos recorrer, sim, aos Miseráveis. Sim. Né? E é interessante, os Miseráveis não... O Zola. O Zola. O Germinal. O do Orwell também, do Vigan Pierre. O Germinal, que é uma situação... que ele Zola vai para as minas de carvão, vai viver aquela realidade. É uma realidade de trabalho de 16 horas contínuas, onde trabalham mulheres, crianças, sem nenhuma distinção de tarefa, né, num ambiente sufocante, com uma vida muito curta, porque as condições de trabalho são absolutamente insalubres. Né? E quando há a greve na narrativa, que é uma greve que também tem o seu elemento histórico, nós temos aquela população cantando a Marseillaise e sendo dizimada pelos soldados. Tá? Então, essa resistência aí de que falava o Mário, é a resistência que nós encontramos lá na origem da greve. Concordo com esse processo, né, de civilização e que, na medida em que é um direito adquirido e garantido pela Constituição, as coisas não tendem a ser de um prejuízo tão grande fazer greve. Mas tem essa diferença do setor público e do setor privado. Né? Pensa no ludismo, por exemplo, que foi da invasão de fábricas
e quebração, máquina durante a Revolução Industrial e as penalidades para as pessoas, né? Quer dizer, o próprio, aquela caricatura do que eu disse no início, não só aquela passagem do Gabriel Garcia Marques, mas pega o Orwell com o Wigan Pierre, pega o Chaplin como apanha os trabalhadores, e é um filme denúncia, né? Quer dizer, e também sobre a alienação, você não tem nada a ver com isso, mas entra, que no fundo aí também é a questão da alienação. Quer dizer, mesmo que você não queira ter nada a ver com isso, você tem, e no caso estrito sensu, ele é confundido e apanha, é preso. Não. Mas a questão parece que no contexto das sociedades liberais capitalistas, sobretudo nesses modelos, isso se estabeleceu como uma forma de disputa entre, né, capital e trabalho. E evidentemente, ou seja, esse processo de conquistas que foram sendo realizadas do século XIX para o século XX, sobretudo, e ao longo do século XX, ao mesmo tempo em que trazem para dentro do sistema jurídico um conjunto de regras que organizam essa disputa que se poderia se dar em outros contextos, se dá muito mais, assim, mais explicitamente, né, mais epicamente, até de poder dizer, é uma coisa mais épica, a greve, e ela se torna uma coisa mais normatizada. Então, aí você tem regras para a greve, ou seja, hoje você tem, né, estabelecer um quanto que tem que continuar funcionando no âmbito do serviço público, etc. E ao mesmo tempo tem essas diferenças, ou seja, no serviço público e no setor privado, né? Fazer greve no setor privado talvez seja... O poder do Estado, por exemplo, fazer greve, juiz fazer greve, greve contra quem? E o pior é isso, que há setores que sequer ainda hoje não precisam nem fazer greve, porque têm autonomia financeira e se autoconcedem benefícios. Claro, que também está que dentro também dessa é questão pior ainda, né? Que a Henriette levantou sobre... Então... Mas acho que a questão que você traz é muito interessante. Qual é a greve que é efetiva e que greves que não são efetivas? E o que determina a efetividade? Eu posso dar um exemplo extremo. A psiquiatria descreve um quadro que seria o exemplo da greve extrema, que o sujeito que é tomado num negativismo radical, que se chama catatonia. Ele faz uma greve, ele não chama de greve, evidentemente, mas ele paralisa os movimentos e o sujeito não se mexe. Tá? E alguns começam a ter danos musculares, fisiológicos, de articulação, porque não se mexe. Claro que hoje tem medicações, mas mesmo com todas as medicações, não conseguem fazer o sujeito sair desse estado de catatonia. Né? Mas é uma greve. Interessante que tem esse elemento da paralisação, né? A paralisação. Eu preciso chamar um intervalo, não sem antes dizer que eu devo estar de greve de algum modo, porque minha dor nas costas está insuportável e eu acho que entrei num pequeno estado de catatonia e estou sendo retalhado pelas forças inimigas. Eu acho que o Estado também retalhando. Vai me cortar os dias parados, provavelmente. Direito de Literatura vai agora para o intervalo. Na volta a gente continua a discussão sobre direito de greve. Vamos falar um pouco mais sobre a dimensão jurídica também. Não saia daí.